Meus amados, minhas amadas irmãs e irmãos em Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome de Deus na minha e na sua vida. Eu estou aqui novamente nesse lugar que eu acho tão agradável, tão aprazível, para gravar uma mensagem para a gente neste sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Você está me vendo rir porque eu tive uma namorada durante 24 anos, né? E hoje não ter uma namorada é difícil. Mas Deus continue guiando a minha vida e os planos dele se realizem em mim, segundo o querer dele. Vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. Eu separei um texto hoje que você vai achar que é um pouco polêmico, mas é a verdade que Deus tem pra gente, tá certo? A Bíblia é a verdade, meus irmãos. A gente tem que se apaixonar pela Bíblia e fazer dela o nosso guia, porque o Espírito Santo quer conduzir a tua vida, quer conduzir a minha vida pela palavra. Deus não tem outro meio de se comunicar com a gente mais efetivo do que a palavra de Deus, a Bíblia. E quando a gente rejeita a Bíblia para seguir qualquer outro método, a gente nega a verdade. E aí, tudo que a gente passa a ouvir, a gente acredita como verdade e destrói a verdade de Deus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, meu Pai, estou diante de Ti, Senhor, e diante de Ti quero viver para sempre. Apague os meus pecados, purifique-me de todo mal e dá-me um coração, Senhor, um coração puro, um coração limpo, como deste a Davi. Que de mim e dos meus amigos e minhas amigas seja dito, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ah, Senhor, queremos cada dia andar na Tua presença, queremos fazer Tua vontade, queremos guardar Tua palavra, Senhor. Queremos seguir a verdade, queremos viver a verdade. Portanto, dá-nos o Espírito Santo para guiar a nossa vida, para nos tomar pela mão e nos levar a uma vida vitoriosa. Nós oramos ao Senhor para que a Tua palavra seja aberta agora, e que o Espírito Santo então fale conosco, que Ele toque em cada um de nós. Nós o adoramos, nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia no Salmo 127. É um salmo pequeno, portanto nós vamos ler todo o salmo e depois nós vamos então estudar aqui um pouquinho algumas palavrinhas desse salmo em relação ao descanso sabático, em relação ao descanso do sábado, tá bom? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Jesus Cristo disse que se você não construir sua casa na rocha, você vai construir na areia. E a casa construída na rocha suporta as tempestades. A casa construída na areia, ela vai ser varrida pela primeira chuva que vier, pela primeira enxurrada que vier da chuva. Aí diz: se o Senhor não guardar a cidade. Você percebe a questão que Davi coloca aqui? Ele diz assim: se o Senhor, se Deus não é o primeiro na tua vida, se Ele não é a prioridade nos teus projetos, tudo que você fizer não vale nada. Em vão vigia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão você se levanta de madrugada, em vão você quebra o ritmo do descanso, né? Você não para descansar. E você come o pão de fadiga. Pois aos amados de Deus,
Ele dá o pão enquanto eles dormem, diz o versículo 2. Em vão você se levanta de madrugada, em vão você vive fatigado, tentando ganhar o pão de cada dia, e negligencia o descanso, mas aos amados de Deus, Ele o dá enquanto dorme. Eis que os filhos são a herança do Senhor. A recompensa de Deus é os frutos do ventre, como flechas na mão do guerreiro. Bem-aventurado o homem a quem Deus encheu deles a sua aljava. Quando tiver em guerra, ele terá recompensa nas batalhas. Eu poderia trabalhar esse texto aqui acerca da vida familiar, né? Mas eu quero trabalhar esse texto em relação ao descanso sabático. Mas Renivaldo aqui fala de descanso da noite, não fala de descanso do sábado. É verdade. Mas nós podemos, por inferência, nós podemos, por homilética, não, por homilética não, nós podemos por exegese. Nós podemos, por exegese, fazer uma aplicação dele em relação ao sábado. Porque a palavra descanso aqui, embora a palavra descanso aqui é um descanso do sono, nós temos que lembrar que o sono foi dado por Deus para a gente diariamente como resultado da fadiga que Adão e Eva colheram como resultado do pecado. Eles trabalhavam, eles descansavam no dia a dia, mas o descanso principal de Adão e Eva era o sábado, junto com Deus. Quando Deus separou o sétimo dia, diz o texto, Deus trabalhou 6 dias. E ao trabalhar 6 dias, Deus concluiu toda a obra que tinha feito. E diz o texto, no sétimo dia ele descansou. Não porque estivesse cansado, não porque ele precisasse refazer suas energias, suas forças físicas. Não, Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Mas ele descansou nesse dia para celebrar, para se regozijar naquilo que ele tinha feito. E agora, Deus nos deu 24 horas para a gente trabalhar, para a gente buscar o nosso pão de cada dia. E aí o salmista ele diz assim, de que adianta você trabalhar sem Deus? É o texto está dizendo isso. De que adianta você viver sua vida sem Deus? De que adianta? E para nós cristãos, de que adianta a gente guardar o sábado se Deus não é a prioridade da gente? Se Deus não é o objeto da nossa adoração, no sábado, ou qualquer outro dia da semana. Mas principalmente no sábado, porque Ele estabeleceu esse dia como descanso e um dia de adoração perfeito. Deus abençoou o sábado. Deus santificou o sábado. Deus descansou no sábado. Então a adoração do sábado é a adoração perfeita, completa, porque eu tiro de minha cabeça, da minha mente, a ansiedade. Eu tiro de mim a ansiedade, a preocupação, os medos. Né? Tiro de mim aquele desejo de ganhar. E aí ele diz no versículo 2, né, de que adianta você, se Deus não é a prioridade, no versículo 1, né, se Deus não é a prioridade, de que adianta então você levantar de madrugada, correr, se fatigar, tentando ganhar o pão de cada dia, se você não separa nem horas para descansar, sem separar horas para descansar. E aí a gente lembra essa questão da saúde hoje, né? A questão da saúde é o seguinte, o ser humano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, precisa de pelo menos 8 horas diárias para descansar e
refazer suas energias. Então, se a Organização Mundial da Saúde, se a ciência concluiu que no seu corpo existe uma necessidade genética de descanso, 8 horas, para que você refaça as energias, para que você encontre mais disposição para o trabalho no dia seguinte, a gente lembra que Deus é o Criador. A ciência vai confirmar que Deus é o Criador. Mas como, Renivaldo? Ora, Deus colocou essa necessidade no homem diariamente para que ele se lembre de que o 7º dia é o Shabá de Deus. É o descanso estabelecido por Deus para a vida espiritual dele. Se a vida física precisa de descanso, a vida espiritual requer um descanso. E aí nós entendemos Paulo dizendo lá em Hebreus capítulo 4, resta, ainda existe, ainda temos um descanso separado por Deus para a nossa comunhão com Ele. E aí nós voltamos a essa questão da saúde, porque isso é muito sério, gente. Hoje, mais de 24 milhões de brasileiros tomam remédio para a depressão, para o estresse. Por quê? Porque a sua mente não descansa. O que é o estresse? Todos nós precisamos do estresse, tá certo? O estresse, na verdade, é uma energia, uma disposição do nosso corpo para correr, para agir, para fazer, entendeu? Para planejar. Então nós precisamos de energia. Agora, quando nós esgotamos essas energias, e essas energias elas são dadas pelo descanso. Quando nós usamos em excesso essas energias produzidas pelo corpo, ou seja, nós pegamos tudo que tem de energia no corpo e nós usamos diariamente, aí corremos demais, em vez de trabalhar 8 horas, nós trabalhamos 10, 12, né? Para melhorar o nosso salário, nós professores, por exemplo. Qual é o professor hoje que não quer jornada dupla? Né? Jornada tripla. Tem professor trabalhando 80 horas por semana. Imagina que corpo consegue aguentar ter saúde você trabalhando 80 horas por semana. 16 horas por dia. 14 horas por dia. Ah, porque nós temos que seguir o ritmo dos chineses, que não tem, lá não existe feriado, lá não existe, né, dia santo, só existe trabalho, trabalho, trabalho. Então trabalham 14, 15 horas por dia. E aí o salmista pergunta, de que adianta tudo isso? Se o resultado é doença, se o resultado é perda da qualidade de vida, perda da qualidade da saúde. De que adianta você correr tanto e não ter descanso se você vai acabar doente? E em relação ao sábado, né, você acaba sem Deus. Porque o sábado foi o dia que ele estabeleceu para o relacionamento com ele. Então o salmista ele começa o seu texto com Deus, diz assim, de que adianta você edificar uma casa sem Deus? E aqui eu poderia colocar aqui, vamos colocar um pouquinho aqui. Imagine isso, você ter uma vida familiar sem Deus. Você tentar uma vida, ter um lar estável hoje, sem os princípios de Deus. Não foi isso que Jesus Cristo disse lá para os 2 homens que estavam construindo a casa? O reino de Deus é como 2 homens construindo casa. O sábio construiu a sua casa na rocha.
e a rocha é Jesus Cristo. Meu jovem, minha jovem, você quer ter sucesso e felicidade no seu namoro? Construa esse namoro com base na palavra de Deus. Construa o seu namoro na rocha, meu irmão. Minha irmã, você quer ter um lar estável, meu irmão? Minha irmã, a rocha, a palavra de Deus. Quer ter um casamento feliz? Construa esse casamento com base na palavra. Faça de Deus a sua coluna, sua rocha, seu esconderijo, seu lugar de refúgio. O casal precisa disso. Quando Deus não é mais o centro do relacionamento, tudo que fizer vai dar errado. E no final, 70% dos lares cristãos hoje não se separam, porque Jesus Cristo disse que Deus odeia o divórcio. E aí vivem infelizes, com medo de perder a salvação se divorciarem. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E aí está Deus lá perdoando a mulher adúltera. Existe perdão para todos nós mesmo. Mesmo se você errar, existe perdão. Se você não edificar a casa na rocha, nada funciona. E agora a vida cristã, mesmo guardar o sábado. Se você guardar o sábado e o objetivo seu não é glorificar a Deus, não é honrar a Deus, não é adorar a Deus, então a adoração no sábado não vai ser um momento de fardo para você, não vai ser um momento de deleite, de alegria, de descanso. Sua mente não vai descansar. O sábado precisa ser um descanso físico, mas acima de tudo, o sábado precisa ser um descanso espiritual. Espiritual. O Shabá de Deus é completo. E aí diz a Organização Mundial de Saúde que o ser humano só tem saúde se ele estiver bem física, mental e socialmente. O ser humano, para ter saúde, precisa ter saúde física, mental e social. E nós já vimos na jornada espiritual que o ser humano, para ter saúde, para ter vida eterna, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. E é isso que o Salmo 127 vem trazer para a gente. Você precisa cuidar desse descanso. Ele diz que de que adianta você trabalhar tanto, correr tanto e negligenciar horas de descanso. Horas de descanso aqui são as 8 horas diárias. Mas de que adianta você também tentar viver uma vida cristã sem separar o descanso para Deus? Sem separar tempo para as coisas de Deus. E o primeiro tempo que Deus separou para um relacionamento com você foi o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias e Deus disse para Adão e Eva: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem tua casa, nem o teu amigo dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E a palavra descansou aqui, a gente já sabe, né, que ele se regozijou, ele se deleitou naquilo que ele fez. A perfeição da criação, Deus agora podia contemplar a beleza daquilo que ele fez perfeito, tão perfeito. Eu e você, meus irmãos, somos chamados a desfrutar o descanso conforme o plano de Deus. E isso começa no dia a dia, começa no meu trabalho. Eu tenho que planejar guardar o sábado. O sábado não pode ser assim, hoje eu vou guardar o sábado. Não. Eu tenho que planejar. Assim como eu planejo a minha atividade diária,
assim como eu planejo as minhas aulas com meus estudantes, assim como eu planejo as minhas atividades em casa, em termos de trabalho doméstico, da alimentação, né? Quando eu saí de casa hoje, já tinha tudo pronto, tá certo? Então eu preciso planejar o sábado. Eu preciso planejar o descanso sabático. O salmista aqui, ele deixa claro que nos planos da gente, se a gente não colocar Deus como prioridade, tudo é em vão. Como diz Eclesiastes, é correr atrás do vento, é vaidade. Agora, quando a gente coloca Deus como prioridade, os nossos planos estão direcionados pela vontade de Deus, aí as coisas funcionam. E a gente, no final, a gente fica satisfeito. É isso que o salmista está dizendo. Tudo na nossa vida deve nos levar à felicidade plena. E o sábado deve ser um dia de felicidade para mim. Por quê? Porque no dia a dia eu vou separando essas horas de descanso. Eu percebo, por exemplo, quando eu deito ali por volta de 10, 10 e meia, né? Aí eu durmo até as 4 horas da manhã. Aí eu separo um tempo de oração ali até as 4h40, 10 para as 5. Aí volto a dormir até as 7. Aí ali por volta das 7 às 8 eu tiro um tempo para ler, para meditar, para comungar com Deus. E aí a partir das 8 eu começo minhas atividades. Veja, um planejamento. E quem está na prioridade desse planejamento? Quem está no primeiro lugar desse planejamento? Um tempo com Deus. O tempo de Deus. E aí quando chega o sábado, eu agora tenho 24 horas só para Deus. Mas durante a semana eu já separei ali 1 hora, 1h30 de manhã, 1h, 40 minutos à tarde. Para ficar com Deus, para contemplar as coisas de Deus, para desfrutar do milagre da vida que Deus nos dá, das bênçãos que Ele derrama sobre nós diariamente. E aí eu percebo, quando eu deito, o Salmo diz, olha, veja o que o Salmo diz, 127, versículo 2. Em vão vocês trabalham, em vão vocês levantam de madrugada, em vão vocês se estressam sem descanso para comer o pão da fadiga, para ter pão com fadiga. Mas aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Você separou um tempo para Deus, às 24 horas do sábado. É de Deus, não é meu, não é seu, não é nosso, é de Deus, então eu separei para Ele. Mas no dia a dia eu vou separando um tempo, vou dormir ali por volta de 7, 8 horas. Todo dia eu durmo 7, 8 horas de sono, todo dia. E aí, as bênçãos de Deus. Então, quando eu separo um tempo diariamente para contemplar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, no final do dia, a minha mente descansa. A minha mente está em paz. A minha mente está feliz, está satisfeita. É isso que o salmista está dizendo. Deus o dá enquanto eles dormem. Então nós vivemos felizes. Nós somos felizes porque Deus nos deu as suas bênçãos. E a gente descansa nisso. Quando a gente tem um sono tranquilo. No Salmo 4, Davi diz, eu deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. Salmo 4, que coisa maravilhosa, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina tanto, e o sábado é para nos ensinar essas coisas. Deus criou você para ser feliz, meu irmão. Deus criou você para ser feliz, minha irmã. E o sábado precisa ser para nós um dia de felicidade. Em que o descanso signifique que você agora passa a desfrutar, estar satisfeito pelo que Deus tem feito na sua vida. Não pelo que você deixou de conquistar, não por aquilo que você perdeu.
até as perdas, até as derrotas, até os fracassos, serve para nos ensinar de que Deus ainda está dirigindo a nossa vida. Salmo 4, ele diz, olha, ele diz assim: em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me dá segurança. Nessa versão aqui, ele me faz viver em segurança. Nessa versão de cá, na versão atualizada, o Senhor me sustenta. Que coisa maravilhosa! Deus me sustenta. E aí eu quero concluir essa mensagem com Isaías 58. E você vai entender o Salmo 127 no aspecto do relacionamento com Deus, o descanso diário e o descanso semanal. Salmo 4, versículo 8 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. O Senhor me sustenta. Meus amados, então eu quero encerrar essa mensagem com Isaías 58, dentro do contexto do Salmo 127. Ele fala aí, né? Aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Então a palavra dormir aqui é descansar, não é? Enquanto eles descansam, Deus provê as suas necessidades. E aqui, lá em Isaías 58, o que é que Deus diz aí quando você separa o sábado para ele? Como esse dia de descanso, um dia de satisfação, de felicidade. Isaías 58. Não se esqueça que Isaías 56, o sábado é para todo o ser humano, né? Todos os filhos de Deus que resolvem descansar no sábado, né? Que escolhe Deus como seu Deus, que entra em aliança com Deus, aí ele deu o sábado para esses filhos. Então os filhos de Deus separam horas diárias para descansar, para ter saúde, para ter qualidade de vida, para ter satisfação, para sua felicidade. Então agora ele separa o sábado também como um dia de descanso, para se satisfazer em Deus, para se completar em Deus. E aí o texto de Isaías 58, verso 13, diz assim: se você separar o sábado para não pisar com os seus pés, se você não profanar o sábado, se você não pisar no sábado, se você fizer do sábado um santo dia, e se você chamar o sábado um dia de felicidade, dia de delícia, dia de satisfação, e ao santo sábado do Senhor você honrar, não seguindo os seus próprios caminhos, não fazendo sua própria vontade, e nem falando suas próprias palavras, então o sábado será um dia de felicidade para você. Então você vai se deleitar no dia do Senhor. Você vai se deleitar em Deus, diz o texto. Você vai se deleitar em Deus. E Ele, Deus, vai te dar satisfação completa, plena felicidade. E vai te sustentar, vai te alimentar com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor prometeu isso. Veja o Salmo 127. Deus diz: de que adianta você levantar cedo, dormir tarde, ou nem dormir, trabalhar até tarde da noite, não tirar horas de descanso, e ganhar com fadiga, com sofrimento, com estresse, com doença, com depressão, o seu pão de cada dia? Mas aos seus amados, Ele o dá, Ele sustenta, Ele provê todas as suas necessidades enquanto eles descansam. Então Davi, o salmista, ele começa o seu salmo dizendo: de que adianta construir uma casa sem Deus? De que adianta
ter vigia na casa, ter vigilância 24 horas na sua casa. Você contratar guardas para vigiar a sua rua, vigiar a sua cidade. Se Deus não é a sua prioridade. O sábado tem que ser para nós um dia de prioridade espiritual. O sábado é espiritual. O sábado não é para quem vive na carne. Na última mensagem que a gente fez sobre o sábado, eu falei que o sábado é um sinal e identidade dos filhos de Deus. Então o sábado é um dia espiritual de felicidade plena, de plena satisfação para os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus colocou um pedacinho da eternidade em nosso coração. E isso acontece diariamente quando nós sentimos a necessidade do descanso. E nós não subtraímos de Deus essas horas do descanso. Nós vamos correr, vamos trabalhar. Deus nos deu tempo para trabalhar. E aí Eclesiastes 3 diz que nós temos que ter tempo para trabalhar e tempo para deixar de trabalhar. A vida humana foi dividida assim. Deus dividiu assim: horas para você trabalhar, horas para você descansar, horas para você contemplar as obras de Deus. E nós costumamos dividir as 24 horas em 3 tempos, né? Tempo de trabalhar, tempo de comer e tempo de descansar. Percebe? Então aqui, Isaías 58, Deus diz: eu vou te alimentar. Porque se eu não... Veja, e aí onde entra a questão da exegese do texto. O texto de Salmo fala de um descanso diário, que nós hoje estamos estressados, estamos doentes e adoecendo diariamente, porque nós estamos desenfreadamente, desesperadamente em busca da felicidade, e achamos que felicidade é ter coisas, é ter uma casa bonita, é ter um carro do ano, é ter uma família perfeita, com filhos obedientes. Mas esquecemos que Deus é o que pode prover tudo isso para a gente. Nós estamos tentando buscar a felicidade, a satisfação e o sucesso sem Deus. E por isso nós negligenciamos o descanso. Até o descanso diário. Nós não temos mais tempo para dormir. Eu assisti numa série alguém dizendo assim: dormir é para os preguiçosos. Quem quer ter sucesso não tem tempo para descansar, para dormir, não. E é por isso que o ser humano está aí doente. As clínicas estão lotadas de pessoas doentes. Doentes de quê? Da cabeça. Doenças psicossomáticas. Estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O homem se tornou doente. Hoje existe até a nomenclatura SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Então o homem não descansa mais, o tempo todo pensando em como vai fazer isso, como vai fazer aquilo para ganhar dinheiro, ganhar. Estamos vivendo a loucura de uma vida estressada, de uma vida doentia, porque esquecemos de Deus e queremos viver uma vida sem Deus. E aí o salmista diz: Deus provê as necessidades dos seus filhos amados enquanto eles descansam. E Deus provê o descanso diário, o sono, para que você desfrute. No Salmo 16, Davi diz que Deus ensina a gente até enquanto a gente está dormindo. Percebe? O descanso diário me lembra, me refresca a mente,
da necessidade do descanso semanal. E aí eu planejo o sábado. Eu planejo que eu vou trabalhar para ganhar meu pão de cada dia 6 dias. E se eu não conseguir completar a minha tarefa, eu não vou subtrair de Deus as 24 horas que Ele me deu, do sábado, para ganhar o pão de cada dia. Eu não vou pegar o sábado como hora extra para completar as minhas necessidades físicas, mentais e sociais. Não, eu vou descansar nesse dia, crendo na promessa de Deus, de que Ele vai me sustentar, e que Ele vai me alimentar. Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. E aí nós vamos para Isaías. Isaías diz, se você separar o sábado de Deus, se você não profanar o sábado, se você não pisar no sábado como sendo seu, se você disser que o sábado é um dia deleitoso, um dia de felicidade, um dia de satisfação, um dia de regozijo e contemplação da maravilhosa obra que Deus faz na sua vida, das bênçãos que Ele te dá, aí o sábado aí Deus vai ser o seu deleite. Deus vai ser o seu Shabá. Deus vai ser o seu descanso. Percebe que o sábado não é um dia comum? É um dia espiritual. Porque é o dia de Deus. E o sábado então é o meu Shabá. É o dia que Deus me deu para me deleitar em Deus. Para me regozijar em Deus. Para me satisfazer em Deus. E o resultado dessa satisfação, o resultado dessa alegria, desse regozijo, é a felicidade. Você será feliz. Por quê? Aí o Isaías diz, Ele vai te dar alimento. Ele vai te sustentar com a herança de Jacó, teu pai. Aí você não vai estar preocupado em ter uma casa bonita. Porque você sabe que Deus já te deu uma casa no céu. Mesmo que você não tenha uma casa aqui. Mesmo que no final do mês você tenha dificuldade de pagar o seu aluguel. Você sabe que Deus vai prover todas as suas necessidades. E eu concluo essa mensagem com o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu quero fazer um apelo para todos nós. Eu quero saber se você realmente tem desfrutado a felicidade do sábado. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, e o meu Deus, meus irmãos, você tem que ter a confiança de dizer isso, você dizer isso, o meu Deus, aquele que eu escolhi para ser o Senhor da minha vida, aquele que eu escolhi para ser o Senhor dos meus projetos, aquele que eu escolhi para ser o guia da minha vida e dos meus planos. Ele, esse Deus, que é meu pastor, que é meu Senhor, vai suprir cada uma das minhas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Você separa o sábado. Davi, no Salmo 127, diz, de que adianta você fazer tudo sem Deus? Agora Paulo completa, se Deus é o seu Deus, você pode fazer essa oração. Isaías diz, se você se deleitar no Senhor, se você escolher Deus como seu Deus, e o sábado como um dia de encontro, de felicidade com Ele, de satisfação em Deus, se você escolher o sábado como seu Shabá, para ter um encontro com Deus, Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar. E aí Paulo diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por meio de Jesus Cristo, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu não preciso transgredir o sábado. Ao contrário, o sábado é um dia de felicidade, porque a minha felicidade não é o fato de eu ter a ausência de coisas, ter falta de coisas. Assim. Aí Davi diz, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Porque Deus me completa. Porque Deus me sustenta. Porque Deus me guia. Porque Deus me dirige. Então eu não vou ter falta de nada. O sábado é o Shabá.
Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu serei para vocês um Shabá. Eu serei para você um descanso. E aí você pode dizer que você é feliz em Jesus Cristo, meu irmão. Por quê? Mesmo você tendo uma doença, mesmo Deus não curando você dessa doença, mesmo você tendo, quem sabe, a falta de um pão na sua mesa, quem sabe a falta de emprego, mas quando você olha para o plano de Deus, para o projeto de Deus, aí você diz assim: eu posso descansar. Eu posso descansar diariamente e vou ter um sono tranquilo, sem culpa, porque Deus vai me sustentar. Deus vai prover os meus alimentos. Ele diz: o Senhor dá enquanto você dorme. Você desenvolve a confiança em Deus. Você desenvolve a certeza de que Deus é o que está dirigindo a tua vida. O sábado é para mostrar para você e para mim mesmo que Deus é quem manda na minha vida. Que Deus é o guia, que Deus é aquele que dirige meus caminhos. Que este seja um sábado de felicidade para você. Um dia de satisfação, um dia de regozijo, um dia de alegria. O sábado é um dia de você descansar na promessa de que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Porque Ele é o teu Deus. Você escolheu Ele como seu Deus. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado pelo sábado. Quando nós separamos horas para dormir e deitamos e dormimos tranquilos, com a consciência tranquila e em paz. Davi disse: em paz eu me deito, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor me dá segurança. Oh, Senhor, continue dando segurança para a gente. Também quando separamos o sábado como um dia de descanso, para nos regozijar nas obras que o Senhor criou para a gente, nas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. E mesmo que a gente sinta a falta do pão de cada dia, ou mesmo fiquemos desempregados, ajude-nos a encontrar felicidade e deleite no Senhor. E no teu santo dia, nós o adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.